E aí galera, eu sou o Kriegner, eu faço parte da liderança do Descend Brasil e ontem eu tava fazendo minhas coisas, cuidando da minha vida e de repente comecei a receber um monte de notificações, pessoas me falando, cara, tem um vídeo aí falando sobre o Descend. E eu já tô acostumado com hater, né? Hater sempre tem ali os seus pontos pra falar mal, mas a minha surpresa foi ver que esse vídeo tinha sido organizado pelo Intercept Brasil. Aquela organização que publica dados, que divulga fatos duvidosos, que já foi acusado várias vezes de vazar informações sem autorização, de ter burlado a lei, enfim, são esses caras querendo falar de algo tão precioso pra gente como o Descend Brasil. Então, eu fui assistir e encontrei um monte de mentira, inconsistências e uns argumentos completamente enviesados, e é por isso que eu tô fazendo esse react. Acompanha aí. Pois o Descend é uma rede de missões evangélicas norte-americanas que tem a missão de evangelizar a América. Peraí, já começou errado. O Descend é um coletivo de ministérios internacionais, não só norte-americanos, mas internacionais, que tem o objetivo de despertar uma geração. Os caras se uniram e falaram, nós precisamos tirar o jovem cristão do banco da igreja e colocar ele na sociedade para fazer a diferença. O projeto Descend começou a ser pensado em 2016, com um encontro menor chamado Azuzanal. Ó, peraí, aqui já vai mais um equívoco que tá entrando no campo da mentira, porque a história do Descend é notória e sabida para todo lugar na internet. Vamos lá. 2018 foi quando os líderes do Descend se reuniram na África do Sul, longe do Brasil, Estados Unidos, de qualquer outro lugar, para poder planejar o que viria a ser o Descend de fato. Em 2019 aconteceu o primeiro ajuntamento lá na Flórida e 2020 no Brasil. Não tem nada a ver o que ele falou aí. Ó, Azuzanal foi a celebração do avivamento da Rua Azusa, comemorando ali o aniversário do avivamento, e foi organizado pelo Decol. O Decol que é um movimento para clamar pela presença de Deus, para clamar pela interferência de Deus aí nas nações, que foi fundado em 2000, já percorreu o mundo inteiro, é Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, todo lugar já passou. Não é o caso do Descend, não. Ele surgiu com intenções bem diferentes. Na verdade, ele é liderado por norte-americanos brancos. Ah, que bom que ele trouxe esse ponto aqui. Sabe quem que é liderado por norte-americanos brancos? O Intercept Brasil, que tem como seu fundador o Glenn Greenwald. Esse mesmo aí que tá organizando esse vídeo é o mesmo cara que foi acusado pelo Ministério Público Federal de vazar dados de forma ilegal, de hackear celulares de autoridades e de pegar fatos que são conversas e construir uma narrativa falaciosa que foi comprovada de ser uma narrativa completamente mentirosa. Esse cara que já nem mora mais no Brasil porque disse que o Brasil não é um ambiente seguro para ele. É claro, Brasil não é um ambiente seguro para quem fica criando intriga e inventando mentira. Esse cara é quem tá liderando esse vídeo e promovendo esse vídeo. Agora vem falar do Descend. Olha só, vamos dar uma olhada nisso aqui. Põe a foto aí, produção, põe a foto do Theo. O Theo que faz parte do grupo de líderes internacionais do Descend e é fundador do Dunamis Movement. O Theo, ele é descendente de japoneses, nasceu em São Paulo, não é norte-americano, mas no período que estava lá nos Estados Unidos foi ordenado pelo pastor. Põe a foto aí. A foto do Theo com o seu pastor que é africano, foi ordenado numa igreja negra. Quem que tá liderado por norte-americanos brancos? Não faz sentido nenhum, mas segue, vai. A primeira edição do encontro aconteceu na Flórida há um ano. Isso. E neste ano o Descend chegou ao Brasil. Isso Verdade. não aconteceu à toa. O Descend ele é um movimento de massa organizado, que tem o objetivo de influenciar políticos dos países onde atua. Não. Calma lá, meu amigo, calma lá. O Descend não nasceu para poder influenciar políticos. Nós queremos influenciar político, médico, engenheiro, enfermeiro, pai de família, mãe de família, professor. A gente quer influenciar a sociedade como um todo, porque esse é o mandamento lá, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, cara, é você influenciar, pelo amor de Deus. Olha lá, você tá fazendo um vídeo que é para influenciar político. Nós estamos fazendo um movimento que é para mudar a sociedade. No Brasil, o Descend chamou a ministra Damares e o presidente Jair Bolsonaro para sua segunda edição que ocorreu em fevereiro. Epa, pera lá, tem um negócio errado aí. Vamos lá, já falou uma vez, falou duas, vamos falar a terceira que não custa. Tem gente que parece que não ouviu ou se faz de surdo. O presidente Jair Bolsonaro não foi convidado nem extra-oficialmente, nem oficialmente para estar no Descend, muito menos para subir no palco. Ele foi lá por livre e espontânea vontade e é óbvio que nós não fecharíamos o portão do estádio na cara dele. Agora, a ministra Damares Alves, ela foi terrivelmente convidada para estar lá e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo. Ministra não só cuida de todas as questões sociais que esse próprio vídeo vai trazer mais pra frente, mas ela também tem uma trajetória, anos e mais anos aí, de um trabalho com crianças, com tribos, com também direitos humanos das mais diferentes expressões. Isso qualifica não só a Damares Alves, mas todos os outros pastores e líderes de projetos sociais que pisaram nos palcos do Descend a estarem lá. Isso eu não vou nem discutir. Em fevereiro, foram 140 mil pessoas ao mesmo tempo que lotaram 3 estádios de futebol, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.
Aqui você já começa a entender o nível de pesquisa que o Intercept Brasil fez. O estagiário que levantou as informações não parou para perceber e analisar minimamente, pegar a programação do evento e ver que o Descend nunca aconteceu em Belo Horizonte. Descend aconteceu em 2 estádios na cidade de São Paulo e 1 em Brasília. Nunca nem passou por Belo Horizonte, cara. Da onde eles tiraram isso? Aí vem a pergunta, a pessoa que não se dá o trabalho de fazer a lição de casa e analisar os fatos, analisar a programação, essa pessoa tem credibilidade para levantar insinuações sobre o que o Descend queria fazer por debaixo do pano? O curioso é que a Dunamis não se manifestou em nenhum momento diante dos ataques às políticas públicas na educação superior que ocorreram nos últimos anos. O Dunamis tem o seu foco na atuação universitária. Eu vou reforçar isso aqui, é o Dunamis, não é a Dunamis, que Dunamis não é uma igreja, é um movimento. O Dunamis tem esse foco. No entanto, nós não nos manifestamos nas nossas redes sociais oficiais do movimento por questões políticas e questões do momento. Nós trazemos sempre um incentivo para que as pessoas conectadas ao nosso movimento possam formar suas próprias opiniões e nós validamos e orientamos de acordo com a luz da palavra. Simples assim. Mas posso afirmar que o Descend é uma das maiores tentativas de catequização na América Latina hoje. Catequização. O cara tá falando de... fica pior, segue que reproduz uma lógica colonialista. Essas missões evangélicas com origem norte-americana, que têm como objetivo evangelizar, não são novas. Não são mesmo, hein? Missões norte-americanas com o objetivo de evangelizar não são novidade nenhuma, eu concordo com o amigão aí. Não são novas também as europeias, as brasileiras e de várias outras nacionalidades. O mandato, a grande comissão, é 2000 anos atrás, Jesus entregou isso pra nós. Evangelizar, trazer as boas novas, levar o evangelho, pregar o evangelho a toda a nação, toda criatura. Essa é a nossa grande comissão. Onde já se viu, eu nunca vi um crente se escandalizar quando vê outro pregando evangelho. Que tipo de evangelho é esse que a gente tá pregando aqui? Que bagunça é essa que você quer fazer na cabeça dos outros? Não, aqui não vai fazer isso não. A Jocum, que é um dos principais nomes do Descend Brasil, apesar de ter uma atuação há décadas no país como missão e ser referência para uma parte da juventude, tem também um histórico muito complicado quando se trata de evangelização indígena. A missionária da Jocum, Márcia Suzuki, foi expulsa de uma aldeia indígena entre Vamos pausar, peraí, vamos deixar umas coisas claras aqui, porque isso aqui é importante. Jocum já treinou e enviou mais de 1 milhão de missionários para trabalharem nas causas que ninguém quer trabalhar, causas sociais que arriscam a sua própria vida. Então os resultados falam por si só. Agora vem falar da Márcia e do Suzuki. Olha só, esse é um casal que resgatou uma menina numa tribo que ia ser enterrada viva. Essa tribo enterra vivo bebês que nasçam com algum tipo de deficiência física, algum problema no seu desenvolvimento. Agora, como é que você condena uma pessoa que evita essa situação e que não sequestra não, resgata uma criança da morte e dá uma vida, uma oportunidade de desenvolvimento? Cara, põe no YouTube, vai ver o vídeo, vai ver o testemunho dessa menina, Hakani, ela tá viva hoje, graças a Márcia, graças ao Suzuki, cara. Que espécie de cristão permite que uma criança seja enterrada viva e vá dormir com a consciência tranquila, dizendo, pelo menos eu observei as leis da FUNAI? Claro que não, cara, que evangelho é esse? Você tá louco? Como é que você vai pregar uma coisa dessa? Mas fica pior ainda, segue o vídeo aí. Então, apesar da estética dessas igrejas ser renovada, com neon, paredes pretas e um elemento pop, sua estratégia é antiga, a de evangelizar o Brasil e direcionar a política à direita. Ele fala de novo, a estratégia antiga de evangelizar o Brasil. Vou deixar claro porque parece que não ficou. Não é só evangelizar o Brasil. É a Argentina, é o Uruguai, é o Paraguai, é a Colômbia, é a Venezuela, é os Estados Unidos, é o Reino Unido. É todo mundo, cara, porque essa é a nossa grande comissão. A estratégia é evangelizar o mundo todo. Ele fala que a estratégia é levar o público para a direita. Ele tá trazendo um olhar político, ali falando de questões políticas, enquanto que nós estamos trazendo Bíblia. No Descend nós pregamos foi Bíblia. Você tá olhando politicamente, nós estamos falando biblicamente. É o mesmo discurso, conservador. É exatamente aí que a ala evangélica fundamentalista e conservadora se encontra com a galera do Descend. De novo, gente, tem novidade nenhuma nesse discurso. Eles querem criminalizar o fato de você ser conservador. Eles querem demonizar isso para você ficar ali sem referência e você pensar então que não tem solução e eles aparecem no pano de fundo como os grandes redentores e aí que sabem e dominam a narrativa bíblica. É a mesma história lavada. Querer dizer que você ser conservador é ruim, que ser conservador é ser bolsonarista, que ser conservador é ser fascista, nazista, é a mesma coisa que
eles estão dizendo. Essa história é a história lavada, aqui pra cima da gente não vai cair não, esse discursinho é barato demais. Joga fora, vai, segue o vídeo. O Descende prometeu para sua juventude um avivamento, mas Não, pera lá, vamos lá, pessoal, pera aí já jogou baixo, vamos lá. Eu quero que me mostre onde, qual peça de comunicação, qual arte, qual vídeo, onde que a gente escreveu que no dia 8 de fevereiro, o Descend, através daqueles horários ali, nas 12 horas de duração, haveria um avivamento. Quem disse, qual é a base bíblica que você pode marcar um horário para acontecer avivamento, cara? Da onde veio isso? É mentira, isso é mentira, é mais uma mentira que nós estamos vendo aqui nesse vídeo. Fica pior, olha o que ele fala. Não faz sentido. Opressão, racismo, injustiça e perseguição. Mas olha só, que bom seria se o Intercept Brasil estivesse lá para aconselhar o William Seymour, na verdade? Porque na época do William Seymour, do avivamento lá na Rua Azusa, essas características, embora o William Seymour não fortalecesse nenhuma delas, na verdade pregasse contra e tivesse frutos contra essas características, continuou acontecendo. Da mesma forma que quando veio Pentecostes, gente, da mesma forma continuaram essas coisas acontecendo na face da terra. Não quer dizer que o avivamento ele resolve todos os problemas do dia pra noite, gente. Pera lá, a gente tem que buscar o coração de Jesus. Quando você busca o coração de Jesus, você vai ser contra qualquer tipo de discriminação, você vai ser contra qualquer tipo de infração dos direitos humanos. Essa é a nossa luta, é pra lá que a gente vai. E ó, acorda, a igreja sempre foi perseguida em todas as nações. Em algumas nações tem perseguição de morte. Ser o martírio faz parte do ser cristão. Às vezes a perseguição é cultural, às vezes é uma perseguição velada, às vezes é uma perseguição física mesmo, mas a igreja sempre foi perseguida e esse vídeo é mais um exemplo disso, cara. É só você se levantar que você vai ver quantos não vão se levantar também pra tentar te derrubar, que é o que esse cara tá tentando fazer aqui agora. Vamos entender isso. Ó, na tua análise, William Seymour não é um avivalista, Rua Azusa não foi um avivamento e o Pentecostes não serviu de nada. Porque a lógica neoliberal por trás dessas igrejas precisa de uma juventude que seja massa de manobra política mesmo, porque ainda não tem muita formação crítica. Isso aqui é muito sério. Ele fala, sabe por que eles precisam de vocês jovens? Porque eles precisam de alguém que não tem uma massa crítica formada, que possa ser massa de manobra política. Gente, pera lá. Não é a primeira vez que alguém vem dizer que crente é burro. Ele tá falando que você que acredita no Descend, você que fez parte, você que orou, você que se empolgou, você que se mobilizou pra estar lá no Descend por tudo aquilo que nós estamos pregando, que você é burro, cara. Basicamente é isso que ele tá dizendo, porque você é uma massa de manobra que não tem massa crítica formada. Olha só, nós não vamos mais aceitar esse tipo de estigma. Eu não vou aceitar, a nossa geração não vai aceitar mais isso, porque não tem nada a ver com quem nós somos. Nós temos uma identidade formada, cara, nós estamos caminhando para um destino, nós temos uma direção. E essas vozes que vêm tentar abafar a gente, elas não vão conseguir mais. Se o cara não entendeu que ninguém vai parar a marcha da igreja, cara, eu não sei o que mais que eu posso fazer aqui. Vai, segue o vídeo aí, porque não sei o que eu posso falar pra ajudar. E qual foi a mensagem que ficou para o Brasil? Não se discutiu nos estádios, por exemplo, quantos jovens negros são assassinados a cada dia no Brasil. Nem se tocou nos corpos de bolsa estudantes nordestinos, muito menos em quantas mulheres jovens morrem por conta do feminicídio no país. Realmente nós não falamos sobre esses temas aí não, mas falamos sobre outros. Falamos sobre violência doméstica, falamos sobre orfandade, sobre adoção. Nós falamos o dia inteiro sobre tráfico humano, tráfico de pessoas. Será que é por isso que o Intercept tá tão incomodado? Agora, você não pode invalidar só porque a gente não falou de um, mas falou do outro. Não quero entrar aqui no discurso do que é mais importante ou mais urgente. Até porque não dá pra resolver todos os problemas da nação em 12 horas de evento, cara. Não dá pra gente falar de tudo o que tá acontecendo no nosso país. São séculos de injustiças sociais, são séculos de violação de direitos humanos que não dá pra gente resolver em 12 horas. E ainda mais, vamos entender, né? O Intercept Brasil é bem próximo aí dos últimos partidos que nos governaram nos últimos 16 anos que agravaram muito essa violação dos direitos humanos que a gente vê no dia de hoje. Então não vem cobrar na nossa conta, não. Só porque nós não falamos do que dá like na tua página, não quer dizer que a gente não tem uma preocupação social relevante. Ó, aqui ele vai caminhando para o final, para as considerações finais. Ele fala isso. Temos de estar atentos Olha a o que ele esses fala. tipos de movimentação. Não só esses grandes eventos, mas as suas agendas. Eles ajudaram a eleger o presidente do Brasil. Gente, presta atenção numa coisa, presidente Bolsonaro foi eleito no ano de 2018. Eu disse no começo do vídeo que a primeira reunião de planejamento e organização do Descend aconteceu em 2018, mas o primeiro encontro só foi acontecer em 2019 e no Brasil só em 2020. Como é que um movimento que começa em 2018 vai se reunir pela primeira vez lá em 2019 e no Brasil em 2020 consegue eleger um presidente que foi eleito em 2018? A bagunça de datas que o cara tá fazendo é isso que é a mesma estratégia de sempre. Eles pegam
pegam ali alguns fatozinhos e aí eles envelopam com uma narrativa que é uma narrativa falaciosa e colocam ali pra fazer uma acusação. E vem falar que estamos planejando lá pra frente. Quem que tá pedindo voto aqui? Quem é que tá fazendo em nome de presidente XYZ ou de partido? E ele fala que isso aconteceu nos Estados Unidos. Aonde? Qual foi o político que pisou no palco? Qual político que pisaria no palco lá na Argentina, que seria o próximo destino do Descent se não fosse a pandemia? Então, ó, não tem mais o que a gente vê aqui no vídeo, mas o que eu quero trazer a atenção é que isso aí não é contra o Descent, não é contra uma pessoa, contra um movimento. Isso tudo é um ataque contra o avanço da igreja no Brasil, especialmente da juventude evangélica. O cara chama a gente de massa de manobra, chama a gente de pouca massa crítica. Nós não somos mais esse povo, nunca fomos e nunca vamos ser esse povo que pode ser facilmente manipulado, facilmente rotulado. Cara, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um tempo novo da igreja, a gente precisa entender isso. Quando a gente vai falar e entender esse vídeo, a gente não pode ignorar quem é que tá por detrás. É o Glenn Greenwald, é esse Intercept Brasil. As acusações são inúmeras lá no Ministério Público Federal, as acusações de desvio da própria verdade, se eu posso colocar assim, pegando dados, pegando fatos e manipulando em narrativas que trouxeram confusão pro país, que trouxeram todo um agito social e depois se comprovaram falsas. Olha só a seriedade de quem que vem agora meter o dedo pra dizer que consegue interpretar e analisar o que tá acontecendo dentro da igreja brasileira. Não é assim que funciona. É melhor a gente seguir o conselho de Jesus, que pelos frutos a gente conhece as árvores. Olha os frutos do Descent, quantas milhares de pessoas que se converteram, que foram encaminhadas para uma igreja local. Quantos pais, quantos casais e famílias entraram na fila de adoção? Quantos se matricularam em escolas de preparação missionária? Quantas pessoas decidiram fazer alguma coisa e não só ficar sentado no banco da igreja? Esses são os frutos do Descent. Agora, quais são os frutos desse vídeo? Olha os comentários, tá cheio aí de gente se degladiando, gente dizendo, graças a Deus que eu não sou evangélico, graças a Deus que eu sou ateu, gente que não quer nada a ver com esse tipo de igreja que fica se comendo um lado contra o outro, dividindo a igreja em alas. Desde quando nós somos divididos em alas? Se nós somos crentes, nós não precisamos de um sufixo ou de um prefixo no nosso nome, não. Se nós somos crentes, o que nos une é o evangelho, é o amor por Jesus. E cara, denominações diferentes, elas existem e estavam lá no Descent. Tinha presbiteriano, tinha assembleiano, tinha pentecostal, neopentecostal, anglicana, batista, de diferentes denominações, mas tinham um só propósito. Não tinha ninguém ali buscando uma fama pessoal. As pessoas estavam com um propósito, buscando a presença de Deus e clamando por um avivamento na nossa nação e sendo enviados dizendo sim. Cara, olha a beleza disso. E é isso que eles querem. Eles querem colocar tanto medo que a nossa geração fica travada. Nossa geração fica impossibilitada. Querem dividir. Mas nós não vamos aceitar isso. Vote nos teus candidatos sempre com base nos princípios bíblicos. Trabalhe na tua empresa com base nos princípios bíblicos. Faça teus investimentos com base nos princípios bíblicos. Milite pelos direitos humanos com base nos princípios bíblicos. Não abra mão dos princípios bíblicos. A nossa geração, ela tá entendendo que não é massa de manobra, não. Ele quis colocar isso em nós, mas nós vamos arrancar esse rótulo. Nós cristãos não somos massa de manobra política. Nós não somos um povo que não tem o desenvolvimento aí crítico. Essa não é a nossa realidade. Agora, nós somos um povo que está cada vez mais lendo a Bíblia, que está cada vez mais entendendo que o que a Bíblia diz não é o que pregam esses partidos de esquerda, que o que a Bíblia diz não é o que pregam essas ideologias que estão surgindo por aí. Se posicione sempre nos princípios da palavra, porque é isso que vai garantir que a gente termina bem essa jornada que ele está colocando para nós. É um tempo novo na nossa geração e nós não vamos aceitar que ninguém venha colocar a gente para baixo. Vamos embora, vamos para frente, não vamos parar.